Em apenas um ano, o seu negócio pode ser a referência do seu mercado. Duvida? Se alguém me falasse isso há algum tempo atrás, eu também duvidaria. E a verdade é que parece ser impossível, mas é apenas contraintuitivo. Mas enfim, não é esse o ponto aqui. O que eu quero te falar aqui hoje são sobre 5 fases que nós temos aqui no marketing de autoridade para tornar o seu negócio muito mais escalável e se tornar literalmente a referência no seu mercado. Se você quer entender isso, fique até o final, porque no finalzinho eu preparei um desafio para poder te fazer e que você vai ter muito mais resultados com isso. Eu já começo a rir já logo de cara porque eu me sinto feliz em poder compartilhar isso com você. Então, fica até o final desse vídeo, faça o desafio que eu tenho certeza que vai ser uma mudança de chaves aí no seu negócio, que vai ter muito mais resultados. Vamos lá então, são 5 fases e em cada uma dessas fases tem alguns tópicos chaves para você fazer e que isso vai tornar a próxima fase mais fácil. Por que eu estou falando sobre isso de fase? Porque no final das contas, tudo que a gente vai fazer na vida tem uma raiz. E dessa raiz vão surgindo novas possibilidades. Mas vamos lá então. Um ano, né? Um ano parece ser pouco. Mas se você fizer isso tudo certinho, com certeza você vai conseguir, talvez até com menos de um ano, ser a referência para o seu cliente. Então vamos começar então logo pela primeira fase. A primeira fase do marketing de autoridade, ela fala sobre o reconhecimento da sua marca. E o que significa isso? Você já foi em algum lugar comprar algum produto, algum serviço de alguém e que você ficou lembrando mais da pessoa que te vendeu do que do nome do negócio em si? Com certeza isso já aconteceu, né? Isso quer dizer que a marca em si, ela não era forte o suficiente. O que era forte era o vendedor. Inclusive, se aquele cara ou aquela mulher que tinha aquela empresa, ela perdesse vendedor, já era. Então aqui nós precisamos tornar o nosso negócio memorável, a marca ser memorável. Então a primeira etapa aqui do marketing de autoridade é você, primeiro, ter uma presença, seja no meio físico, seja no digital. Na verdade, você precisa ter nos dois, se a gente for falar bem, né? Então você precisa ter uma logomarca bem estabelecida, você precisa ter um comportamento de marca, ou seja, todas as pessoas da sua empresa, elas precisam falar a mesma língua e da mesma forma para o cliente. Então, quando você tem esse padrão de comportamento, as pessoas elas vão lembrar da sua marca em si. E tem que ser um padrão bom, tá bom? Não é qualquer tipo de padrão. Inclusive, é nesse momento que você vai definir o seu posicionamento de mercado. Se a sua empresa é uma empresa mais premium ou se é uma empresa mais popular. Se é uma empresa que atende todo mundo ou se atende apenas a alguns clientes. Então, aqui é o momento de definição. Então, na primeira fase, você define tudo isso. Mas será que só isso já define tudo? Não. E a grande questão aqui é que você precisa mostrar para as pessoas que a sua marca existe. E aqui começam os anúncios, tá? Você tem que colocar um anúncio na internet com o nome da sua empresa. Que mesmo que uma pessoa ela vai procurar a sua empresa em algum outro momento, ela tem que encontrar o seu negócio como primeiro lugar. E, inclusive, é uma boa prática você fazer anúncios também para o nome dos seus concorrentes, que assim, quando as pessoas procurarem seus concorrentes, elas vão ver você também, tá bom? Então, nessa primeira etapa, a base é você demonstrar que a sua marca, ela existe, beleza? E aí nós vamos para a segunda etapa, que é a forma como você vai demonstrar isso. O que vai ser a segunda etapa, então? É basicamente você trazer confiança para a sua marca. A confiança, ela vem com o tempo. Você já percebeu que algumas vezes você vai conversar com um vendedor e ele pode estar te explicando muito bem, mas talvez não gera tanta confiança. E em outro momento você vai conversar sobre o mesmo produto ou o mesmo tipo de serviço com outra pessoa e ela demonstra toda a confiança que você precisa. E você pensa assim, encontrei, vai ser aqui que eu vou comprar. E mesmo que o produto seja um valor mais alto, você ainda assim vai comprar naquela pessoa que você teve confiança. Então a confiança em si, ela é gerada a partir das pessoas que se conectam com você, que ela entende o que você passa. Nessa parte da confiança, então, vai ser muito importante que você tenha depoimentos de clientes, dos mais variados clientes, tá bom? Por quê? Porque quando um cliente aparecer dentro do seu negócio, ele tem que ver que você tem boas avaliações.
que você vende muito bem, que você trata o cliente bem, que se houver qualquer tipo de problema, você está junto com o cliente para você solucionar aquele problema com ele. Então, se você tiver depoimentos dos seus clientes falando sobre isso, com certeza você já vai estar 2, 3 passos à frente do seu concorrente, beleza? Então, aqui é a parte de gerar confiança para sua marca. E talvez não seja somente depoimentos não, tá? Talvez seja forma de você ter garantias dos seus produtos ou do seu serviço, tá? Então a grande questão aqui é, pense em como gerar confiança dentro do seu tipo de negócio para o seu tipo de público, beleza? E aqui nós vamos para a terceira parte, que é sobre você se manter presente na vida do cliente. Bom, e pensando nisso, o que seria exatamente manter-se presente na vida do cliente? Seria basicamente uma fase que nós chamamos de engajamento. Ah, mas quer dizer então que eu vou começar a produzir conteúdos na internet, fazer dancinhas e tudo mais? Não necessariamente, mas se você quer ser a referência do seu mercado, assim como várias empresas hoje, que não importa o tamanho delas, elas estão fazendo tipo de conteúdos dentro da internet, você também vai fazer conteúdos. Às vezes você não vai ser um influenciador digital, e não é esse o objetivo que eu quero para você, tá bom? Mas você precisa demonstrar que a sua empresa existe. Você tem que demonstrar que ela atua na área, que ela está aberta de tanto em tanto tempo, que de segunda a sexta, por exemplo, ela abre tal hora até tal hora e que ela vende tais produtos. Você tem que demonstrar isso minimamente, pelo menos, tá? Então, você precisa, pelo menos, ter um perfil nas redes sociais para trazer as pessoas para que elas engajem com você. O que seria esse engajamento? É ter a possibilidade de conversar com você. Então, se a pessoa teve alguma dúvida, ela tem que conversar com você. Você já ouviu falar no Google Meu Negócio, por exemplo? O Google Meu Negócio é uma ótima ferramenta para empresas locais, que a pessoa ela vai saber que hora que abre o negócio, que hora que fecha e quais são os produtos que vende. E se for o caso, ela pode perguntar ali que outras pessoas também vão responder sobre aquele tipo de negócio. Então, essa interação com as pessoas é muito importante para que você tenha um engajamento das pessoas para a sua marca. Agora, se você nem aparece para as pessoas quando ela pergunta sobre o seu negócio, imagina qual que é o tipo de confiança que ela vai ter para comprar de você alguma coisa. Entendeu? Então, o terceiro pilar aqui é o engajamento. A quarta fase aqui já define muita coisa. A quarta fase já fala sobre autoridade. Beleza, então, se aqui já é a parte da autoridade, então eu já estou próximo, né? Então, na parte da autoridade a gente vai falar muito sobre a expertise. Então, se antes você já estava demonstrando que horas que o seu negócio abre, que horas que ele fecha, quais são os tipos de produtos, agora você tem que demonstrar a expertise que você tem sobre cada coisa que você vende. E como que você vai fazer isso? Muitas vezes vai ser com algum tipo de conteúdo. Vai ser, por exemplo, você falando especificamente sobre aquele tipo de solução. E às vezes você vai ter que falar também sobre os problemas que os seus clientes estão passando hoje e que você pode solucioná-los. Mas não tenta vender a toda hora não, tá? Muitas vezes vai significar você falar sobre um problema que ele tem hoje, mas não necessariamente tentar vender, mas ajudá-lo a solucionar. Porque imagina o seguinte, você, por exemplo, com certeza já tentou procurar alguma coisa sobre um problema que você estava passando ou sobre alguma situação que você queria passar, né, dando um salto à frente, não somente tentando resolver um problema, e que você viu alguém falando sobre aquilo, como resolver. Esse daqui é um conteúdo desse, por exemplo. E quando você tem a credibilidade dessa pessoa, você entende que aquela pessoa fala muito bem sobre aquele tipo de assunto que desperta a confiança em você, fica muito mais fácil de você comprar dela. Entende? Então, aqui o que nós estamos querendo fazer? É gerar essa autoridade. É você demonstrar expertise para a pessoa antes mesmo que ela precise saber dessa expertise. Às vezes, antes mesmo dela ir na loja comprar um produto ou ir no seu escritório comprar o seu serviço, ela precisa entender que você tem muita autoridade. E quando isso estiver nesse ponto, você pode ter certeza, ela não vai preocupar sobre o preço que você está cobrando, ela vai preocupar sobre a qualidade que você entrega. Ok? Então, nessa quarta etapa, você já é a primeira posição na cabeça do seu cliente. E agora nós vamos para a quinta etapa, que essa vai ser a melhor de todas. Na quinta etapa aqui, o que nós temos? Nós já temos todas as fases rodando. Ou seja, a pessoa ela já tem noção sobre a sua marca. Ela já sabe que você sabe vender aquilo que ela está precisando.
Ela sabe que você tem toda a expertise que precisa para resolver os problemas dela. Então aqui você vai entender exatamente quais são os pontos que deram certo e quais são os pontos que deram errado na sua comunicação. Ah, mas como assim? Significa exatamente você fazer uma pesquisa interna. Saber o que os seus clientes acham do seu atendimento. Saber o que os seus clientes acham sobre a sua operação. E tornar tudo isso muito mais simples e de uma forma que o seu cliente ele ame fazer negócios com você. Então, nessa etapa, você vai melhorar toda a sua estrutura. E, além disso, você vai tornar o seu negócio escalável. Ou seja, você vai criar produtos diferentes, inovadores, para que o seu cliente ele venha comprar de você mais vezes e, além disso, que ele indique o seu negócio para outras pessoas. Eu sei que essa fase aqui, ela tem muita coisa, mas acredite, tem muito mais coisa do que eu estou te falando aqui agora. Porque nessa etapa, você começa a revisar todas as outras fases para você entender como que você faz o seu negócio todos os dias melhor. Como que você faz o seu negócio todos os dias a única e primeira opção do seu cliente. Quando ele pensar no seu tipo de produto ou serviço, é você que vem na mente dele e só você. Beleza? Então, se você rodar todas essas 5 fases, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultados e talvez até menos do que um ano. Agora chegou o ponto que eu estava esperando, a parte do desafio. Bom, e o que seria esse desafio? Na verdade, eu precisava que você entendesse todas essas fases, por quê? Eu gostaria que você colocasse aqui o seu tipo de negócio nos comentários abaixo, me falasse qual que é a fase que você está nela hoje e me falasse aonde que você está travado. Por que desafio? Porque eu sei que é desafiador muitas vezes você abrir os planos do seu negócio, abrir como que está a situação do seu negócio ou da sua vida para alguém desconhecido. Mas a intenção aqui é justamente essa, que você abra isso, que além de eu poder te ajudar, comentando sobre o que você pode fazer, outras pessoas também podem tentar te ajudar. E isso vai servir de inspiração também para outras pessoas. Então isso é um grande desafio, eu sei disso. Mas se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado, porque talvez eu do lado de fora, eu posso ver uma coisa que você não está vendo aí do lado de dentro, dentro do olho do furacão. Então é isso. Esse era o desafio. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo também com outras pessoas que possa fazer sentido esse desafio também e entender essa jornada aqui da autoridade para o negócio. E nos vemos em um próximo vídeo. Eu estou esperando aqui o seu comentário, viu? É isso aí. Tchau, tchau.